E a defesa disse a mesma coisa, Wagner. Não temos ciência oficialmente do que foi dito pelo Ministério Público. Agora, Bruno, todos esses casos que você relatou, eles vão ser analisados e avaliados em uma mesma sessão ou eles vão ser divididos em sessões diferentes aí do Conselho? Considerando o prazo, pode ser que seja na mesma sessão, sim, porque são 10 dias úteis para todos os pareceres. Um mesmo relator, foram todos os processos lidos na mesma sessão, que foi na quinta-feira pela manhã. Então, é possível que esses processos sejam apreciados numa mesma sessão, considerando esse prazo comum, né? O prazo de startar, o prazo, enfim, de apresentação do parecer. Bruno, os vereadores eles já estão começando a dar alguma declaração, mesmo de bastidor mesmo, em off, pelos corredores da Câmara, sobre esses casos? Você tem visto alguma movimentação nesse sentido? Ou os parlamentares ainda não estão declarando nada, querem ver e acompanhar o processo para depois se posicionar? Como é que você tem avaliado aí a temperatura da Câmara nesse sentido? Wagner, o que eu tenho conversado com alguns vereadores, enfim, ou até outras pessoas que trabalham nos gabinetes ali, é que há justamente essa delicadeza, né, por se tratar de um colega, em julgar essa situação. Por outro lado, a gente percebe, e há também indicativos, né, por parte da presidência, de que o processo vai seguir a legalidade, a gente percebe, inclusive com o próprio andamento do processo, né? Então, há esse indicativo da presidência de dar liberdade para que esses processos andem, para que haja uma resposta para a sociedade. Agora, o que é público, o que tem sido dito publicamente, inclusive por parte de vereadores do PT, né, que de certa maneira parte interessada nesse processo, o mais recente, inclusive, que foi uma agressão direta ao nome do partido, que eles querem participar e de que isso sirva como uma resposta para a sociedade, né? A gente tem a Mari Lacerda, a vereadora Mari Lacerda, ela comentou também nessa última reunião, tanto ela quanto a Adriana, elas deram declarações que dão conta justamente dessa resposta para a sociedade, de um aceno que demonstre justamente o respeito ao Partido dos Trabalhadores e aos demais partidos da casa, justamente por conta também de um processo de que a Mari Lacerda chamou de criminalização da política, né? Essas declarações são públicas, outras ainda nos bastidores. Eu conversei também com o Luciano Girão, que é relator. Esses processos da legislatura passada estavam sendo colocados em questão durante todos esses meses, né? A gente tem processos que foram ingressados em outubro, outros, como o fato da Ana Paula ocorreu em fevereiro, já tramitavam desde então. E aí houve essa demora, mas os indicativos que já estavam sendo colocados pelos vereadores nesse processo era de que a casa devia dar essa resposta, né? Então, não são declarações públicas, mas são declarações que tramitam ali. E aí, assim, havia essa dúvida, né, com relação a se os processos da legislatura anterior seriam colocados agora. A gente vê que foram colocados. O professor Enilson, que é o presidente do conselho lá, né, de ética, deu conta de que a Procuradoria, em seu parecer, apontou que existiam súmulas do TSE que davam autoridade para que o colegiado ali, enfim, desse andamento para esses processos. E aí o Luciano Girão conversou comigo, enfim, e disse que vai agir dentro da legalidade, com a maior serenidade e tudo mais, e que vai dar o seu parecer dentro do prazo, enfim, mas que ele não seguia súmula, na verdade, não seguia parecer da Procuradoria, que seria um parecer independente, mas justamente a Procuradoria deixou em aberto isso, né, deu autonomia para que ele pudesse dar seu parecer aí. De fato, todo o processo na Câmara tem que ser avaliado, né, e com muito cuidado dentro dos trâmites, muito embora o vereador seja uma figura muito controversa e precise de fato de um alinhamento, né,
É um parlamentar. E não é só o único processo dessa legislatura, né? Que pode... Na verdade, o único processo não. Essa é a representação formal, mas a gente teve a prática de um crime no exercício do mandato pelo Luiz Palpina. Crime esse que teve que ser, inclusive, declarado pelo próprio vereador, né? Ao firmar um acordo também com o Ministério Público. Bora ver como a Câmara vai se comportar com relação a isso. A Câmara precisa ser provocada por outro vereador, por um partido, ou até mesmo por algum cidadão através da ouvidoria. Mas vamos ver como é que a Câmara vai se comportar também com relação a isso que foi publicizado. Pois é, e o Bruno vai contar pra gente. Ele tá toda semana por lá, né, Bruno? Bruno, obrigado aí pela participação. Até a próxima. Eu que agradeço, Wagner. É sempre um prazer estar aqui com você. Olha, lembrando que você pode compartilhar o nosso programa para quem perdeu aqui na Verdinha, através das plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só colocar lá no espaço de pesquisa .poder, copiar o link e mandar para quem você quiser. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão. Apoio técnico Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.